Bom dia, amados do Senhor, tudo bom? Hoje é quarta-feira, dia 27 de janeiro de 2021 e a gente começa um novo projeto e um novo projeto sempre dá um fio na barriga, não é verdade? E hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre esse projeto. Nós estamos começando um estudo que é desse livro, Bom Dia, né? Bom dia Espírito Santo, bom dia bom dia coisas boas. E esse é um projeto que se chama Mulher que Desperta, mulheres ativadas, né, pela fé, ativadas pela palavra, ativadas por tudo aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. E às vezes você pode estar imaginando assim: nossa, Marina, mas já é janeiro, né? Final de janeiro. Por que você não começou em janeiro, no comecinho de janeiro? Ou por que você não esperou para 1º de fevereiro? Às vezes a gente tem sempre essa coisa que vem na nossa mente, né? De por quê? Por quê? Por quê? E eu resolvi fazer hoje mesmo. Eu resolvi trabalhar aquilo que Deus tinha falado ao meu coração e tem falado ao meu coração. Existe uma música que sempre toca a minha vida, que é Quem Mandou Você Parar, né? É uma música, depois qualquer dia eu coloco aqui de manhã pra gente ouvir. E hoje eu vim trazer essa palavra, uma palavra da reflexão de Deus, e eu quero ler com vocês Números 11, 17. E ele fala assim: Eu descerei e falarei com você. Tirarei o espírito que está sobre você e porei sobre eles. Eles os ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Números 11, 17. Eu deixo aí a leitura para vocês estarem refletindo em Números 11, de 10 a 17. Lê depois para você refletir um pouquinho. E eu vou ler, né, esse devocional que a gente tem, e ele fala assim: Alguém já lhe pediu para aceitar uma tarefa que você sabia ser grande ou difícil demais e que não envolvia nenhum tipo de recompensa tangível? Talvez um serviço voluntário ou algo na sua igreja, na sua comunidade, ou talvez até criar o filho de alguém. Muitas vezes a gente tem vivenciado, né, responsabilidades realmente maiores do que aquilo que a gente acha, né? Sente aquele sentimento em nosso coração de que não vou dar conta disso, que é algo realmente que eu não consigo. E aí ele continua falando assim, ó: a tarefa pode ser opressiva, né? Fica mais difícil quando aqueles a quem você está servindo parece não apreciar seus esforços. Quantas vezes acontece isso, não é verdade? A gente faz com amor, a gente se dedica e muitas vezes as pessoas não compreendem ou nem mesmo falam muito obrigado. Em troca do sacrifício, você reage, as pessoas reagem com egoísmo e o seu zelo é recebido com protesto. Em momentos assim, você pode se sentir tentada a dizer ao Senhor o mesmo que Moisés fez. Porque Moisés, ele estava numa situação assim. Deus tinha ido lá, Deus tinha levantado ele para tirar o povo do Egito. E eles estavam nesse momento na travessia do Egito. E o povo começou a murmurar, né, reclamando que era melhor que a gente estivesse lá no Egito, que a gente pelo menos lá tinha as cebolas, os temperos, as coisas que dão alegria para a vida, que dá sabor para a vida. E não conseguiam enxergar o sobrenatural de Deus, da provisão de cada dia, através do maná, através das pombas que vinham, né, essa provisão diária. Eles queriam os manjares lá do Egito, né? E ele disse assim para Deus: não posso levar esse povo sozinho. Por que trouxe esse mal sobre o teu servo? Isso está lá em Números 11, 11. Essa responsabilidade é grande para mim. Não posso fazer isso sozinho. E isso a gente vê muitas vezes nas nossas vidas, né? Situações onde a gente está sobrecarregado, a gente está realmente numa situação, vivenciamos o ano passado, né? Realmente um ano sem sombra de dúvida, um ano que a gente nunca vivenciou na nossa história da humanidade, né? Talvez lá nas pestes, naquilo que
que já passou para trás, mas nós como humanidade, eu como humanidade, nos meus 45 anos, né, não vivenciei uma situação dessa. E talvez a geração hoje que está aqui nunca tenha vivenciado uma situação como essa. E aquele povo, ele estava passando por um milagre, né, por um momento onde havia libertação, né, da escravidão, mas eles não conseguiam enxergar essa maravilha que Deus estava proporcionando. Eles estavam com seus olhos nas circunstâncias do hoje, do agora, sem olhar aquilo que Deus tinha prometido. E aí ele fala assim, ó, que os israelitas estavam chafurdando na escuridão da amargura, lançando culpa sobre Deus e sobre o líder escolhido, em um lugar de ver a mão de Deus agindo. Eles culpavam Moisés e o Senhor por tudo o que os decepcionava. Assim, o sofrimento deles prolongou-se. Será que você tem muitas vezes feito isso, né? Colocado culpa, né, em alguém, em algo, e não tomado para si a autorresponsabilidade de mudança, de transformação, de olhar os olhos de uma outra maneira, de pedir para Jesus, né, transformar o seu olhar diante das circunstâncias que você vive. Há uma diferença crucial entre a queixa dos israelitas no deserto e os lamentos de Moisés. O povo reclamava entre si, sabe aquele reclama para um, reclama para outro, mas Moisés levou os seus problemas para quem podia fazer algo para Deus. Quantas vezes a gente faz isso, não é verdade? Eu vivo fazendo isso, gente, eu confesso. Quantas vezes a gente fica reclamando, talvez reclamando ali com uma amiga, reclamando com o marido da situação, e não vai para aquele que tem toda a autoridade de transformação dessa situação, porque nós servimos a um Deus sobrenatural. E eu quero te chamar a esse exercício, né? Quando a gente fala sobre blindar a mente, eu tenho uma mentoria, eu tenho um capítulo de um livro que nós estamos terminando de escrever na Human Time, e eu falo um pouquinho sobre isso, sobre como você blindar a mente. Um dos itens é pare de murmurar, pare de reclamar, né? Reclamar, é trazer de novo aquele clamor ruim, trazer de novo aquilo que te fez mal. Então, a reclamação é uma das amarguras da alma. E como resultado, Deus prometeu enviar novos líderes que ajudariam a carregar o fardo. Por quê? Porque Moisés, ele foi direto para Deus, ele foi direto ao encontro do Senhor, ele foi colocar os problemas dele aos pés daquele que podia resolver. Ele era líder, né? Ele era autoridade. Talvez você como líder aí na sua comunidade, talvez você como líder aí na sua casa, não tem muitas vezes aquela pessoa com quem conversar a respeito de, né, de como resolver. Mas saiba que Deus, ele está pronto. A palavra de Deus fala que quando a gente vai lá no escondido e conversa com Deus, ele se reclina, ele faz assim, ó, eu quero escutar você, Marina, eu quero ouvir aquilo que você tem para falar. E quantas vezes, né, gente? A gente, em vez de ir naquele que pode todas as coisas, a gente fica reclamando da vida, reclamando das situações que a gente vivencia, reclamando. Eu falo que, às vezes, a mulher tem um pouquinho desse DNA, né, de reclamação, reclama do filho, reclama que não tá bom, reclama que não recebe ajuda, reclama. Quantas vezes, né, eu me vejo fazendo isso, né, reclamando de coisas tão simples e trazendo essa palavra, né, palavras de dor mesmo, né, de murmuração, de angústia para minha vida. E eu quero falar para você, quando se sentir oprimida, não hesite em levar as suas inquietações a Deus. Ele promete que você não irá carregá-la sozinha. Ele fala lá, ó, no finalzinho, você não tem que assumir tudo sozinha, amada. Nós precisamos aprender a delegar. Nós precisamos aprender o que é delegar, né? Porque a gente até pede para o outro fazer, mas a gente quer que o outro faça como eu faço, porque ninguém faz como eu. Ninguém arruma a cama como eu arrumo.
E daí o outro vai lá, às vezes o filho, às vezes o marido, ele faz, em vez de você falar obrigada, em vez de você olhar e falar, nossa, uma coisa a menos, né, para eu fazer, você olha lá e fala, ai, não fez direito, vou ter que refazer. O que adianta pedir ajuda se eu tenho que fazer tudo de novo? Quem nunca, né, fez isso? Aprenda a delegar, né? Aprenda a pedir para o outro. E o ato de delegar significa deixar que o outro faça do jeito dele. Eu sempre tive um trabalho com o Gabriel, meu filho, que era assim, eu fazia uma vez com ele, ensinava, falava, olha, é assim. Ia uma segunda vez, fazia de novo. E depois deixava ele começar a fazer. Claro que as primeiras vezes não ficava bom, né? Não ficava a maneira como eu faço. Eu tinha 40 anos, ele tinha o quê? 8, 9, 10 anos. E a gente tem que aprender que é na capacidade do que o outro pode. Eu sempre falo, não exija do outro aquilo que o outro não pode dar. Não exija de você aquilo que às vezes você não está pronta para dar. Às vezes a gente quer uma perfeição. E perfeição só o Senhor. Então hoje eu quero deixar essa palavra com vocês. Não tenha que assumir tudo sozinho. Você não precisa assumir. Se você está sobrecarregado, se você está assumindo muitas coisas sozinho, pare para ver. Por que você não tem pedido ajuda? Por que você não tem delegado? O que te impede? Amadas, um bom dia, um dia abençoado e que a paz do Senhor esteja com vocês. Um beijo.